Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Na videoaula de hoje, veremos como classificar as equações diferenciais. Falaremos brevemente sobre as equações diferenciais parciais e as equações diferenciais ordinárias. E nós iremos tratar sobre a ordem, a linearidade, a homogeneidade e a natureza dos coeficientes. E nós iremos falar sobre este assunto agora. Vejamos então como classificar as equações diferenciais. Uma observação importante que equações diferenciais é um assunto muito extenso, é um campo de pesquisa matemática e física, né, muito profundo, e que as equações diferenciais, tá, são classificadas nas equações diferenciais parciais quando envolvem derivadas parciais, tá? E também temos as equações diferenciais ordinárias. Existem também as equações fracionárias, tá? Cálculo fracionário, em que envolvem derivadas fracionárias. E também temos as equações integrais, são equações em que temos uma integral presente juntamente com a função desconhecida. Temos também as equações íntegro-diferenciais, em que temos a presença de uma integral e de uma derivada, e talvez também a função desconhecida. Bom, sobre as equações diferenciais, uma classificação que usamos é a ordem, tá, da equação diferencial. O que vem a ser a ordem? É a ordem de uma equação é a ordem da derivada de maior ordem presente nela, tá? Então, por exemplo, aqui, desse lado esquerdo do quadro, eu coloquei as equações diferenciais parciais. Eu observo que tem a variável u desconhecida, a minha função u, tá? E está derivando parcialmente em relação a t, é a derivada de primeira ordem. Aqui também estou derivando parcialmente em relação a x. Portanto, esta EDP é de primeira ordem, tá? No caso 2, já está presente uma equação diferencial com derivadas parciais de segunda ordem. Todas elas são de segunda ordem, tá? Então, essa equação é uma equação diferencial parcial de segunda ordem. No exemplo 3, olha, eu tenho aqui a derivada parcial de u em relação a t, mas eu tenho a derivada parcial de u em relação a x de terceira ordem, tá? U, x, x, x. Então, é uma derivada parcial de terceira ordem. Em geral, quanto maior a ordem de uma equação diferencial, mais difícil é resolvê-la. Do lado de cá, nós vamos ter aqui exemplos de equações diferenciais ordinárias. Como aqui temos a derivada de primeira ordem, então é uma EDO de primeira ordem. No exemplo 2, é uma EDO de segunda ordem, eu tenho y duas linhas. Aqui é uma EDO de primeira ordem, temos o y'. E o exemplo 4 é uma EDO de terceira ordem. Aqui está presente a derivada de terceira ordem de y em relação a x ou y. Tem que definir quem que é a nossa variável independente. Vamos falar também sobre homogeneidade, tá? Então, uma equação diferencial, ela é homogênea quando, tá, você tem a sua equação igual a zero e não tem nenhuma função de x multiplicando, tá? Multiplicando a função desconhecida. Então, essa EDP aqui, ela é de primeira ordem,
tá? E temos o nosso U aqui, então é uma função, é uma EDP homogênea. Aqui também é homogênea, aqui também é homogênea, tá? Para a EDO, veja bem, dy dt igual a k vezes y, no exemplo 1. É uma EDO homogênea, tá? A variável é t. Não temos uma função de t, aqui presente nessa EDO, tá? E aqui, agora o exemplo 2 dessa EDO, y duas linhas, menos 2y igual a x. Ó, temos agora uma função de x. Isso torna essa EDO não homogênea, tá? E numa EDO homogênea, ó, nós também pode escrever assim, ó, y' menos ky igual a zero, tá? Então, às vezes, nós escrevemos nesse formato. Aqui também nós temos a presença de uma função de x, tá? O seno de x. Então, é não homogênea. Aqui é uma EDO, não tem a presença de uma função de x. Então, é uma EDO de terceira ordem homogênea, tá? Então, já vimos a classificação das EDOs quanto à ordem e quanto à homogeneidade. E ela ser linear, tá? Vou falar então sobre a linearidade. A linearidade, vou me comentar brevemente aqui sobre as EDOs de ser linear ou não, tá? Então, vamos apagar aqui em cima. É claro que esse conceito de linearidade envolve uma certa definição. E a definição de ser linear vai ser a seguinte: se a sua EDO, depois vamos comentar um pouquinho sobre a EDP. Se a sua EDO, vamos pegar de segunda ordem aqui, tá? Se você tem aqui, ó, um certo A de x, y duas linhas, é claro que aqui pode ser generalizado para uma EDO de qualquer ordem, mais um b de x, y' mais um c de x vezes y igual a um certo d de x. Esse é o modelo padrão. Se você consegue colocar a sua EDO nesse formato, então dizemos que ela é uma equação diferencial ordinária linear, tá? Então, quem é linear aqui? 1 é linear, tá naquele padrão. Como que eu coloco naquele padrão? Eu faço o A de x igual a 1 e eu faço o C de x igual a menos K, e aqui vai ser 0 e aqui também é 0. Tá? Aqui também é linear, a 2, está naquele padrão, ó, o A de x é 1, o B de x é 0, mas o C de x é menos 2 e o D de x é x. Tá? Aqui também é linear, as lineares são mais fáceis de resolver do que não lineares. E o que vem a ser uma equação diferencial não linear? Ela é não linear, tá? Uma EDO é não linear, se ela não encaixar nesse padrão aqui, tá? Não for linear. Então, aqui também no exemplo 4 é linear. Vamos ver alguns exemplos em que quebra essa linearidade aqui, ó. Vamos chamar de 5. Olha, se você tiver aqui, ó, y' elevado ao quadrado, tá? Mais, sei lá, xy igual a e elevado a x. Esta é uma equação diferencial de primeira ordem, não homogênea pela presença do elevado a x, e também não linear. Ela não encaixa naquele modelo padrão por causa do quadrado da derivada de primeira ordem. Mas poderíamos também ter uma equação não linear assim, olha, que não encaixa no padrão. Y, duas linhas, mais x vezes seno de y
igual a zero. Também é uma equação diferencial de segunda ordem, tá? E não linear, por causa do seno de y, tá? E assim por diante. Bom, já falamos então da ordem, da homogeneidade, linearidade. Vamos comentar agora nas EDOs a natureza dos coeficientes, que podem ser uma EDO de coeficientes variáveis, tá? Ou uma EDO de coeficientes constantes. Principalmente, tá? Onde que vamos analisar isso? No nosso y aqui, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vou analisar aqui a primeira equação, a natureza dos coeficientes, ó. Nós veremos aqui no y, uma função desconhecida, o k. O k é um número real, tá? Então, essa EDO1, A1, é de coeficientes constantes. Vamos escrever CC. A2, ó, também o nosso coeficiente de y é 2. O que acompanha y é 2. Então, é de coeficientes constantes também. Vamos para 3. E aqui? Aqui temos um 1 no y, mas temos um x no y'. Então, vamos admitir que o nosso x é diferente de zero. Eu posso reescrever essa EDO como sendo y' mais 1 sobre x y igual a seno de x sobre x. Pronto. Agora, nós temos aqui o coeficiente de y igual a 1 sobre x. É uma função, é variável. Então, no 3 é de coeficientes variáveis, tá? Essa é a EDO. E a última, claramente, é uma equação diferencial de coeficientes constantes, tá? Então, por exemplo, vamos falar amplamente aqui dessa 4. Como seria a classificação geral dela? É uma EDO de terceira ordem, por causa da derivada aqui, y 3 linhas, homogênea, não tem função de x, está igualada a zero, tá? De coeficientes constantes, linear, porque encaixa no modelo de linearidade, e também de coeficientes constantes. Tá aí então a classificação. Eu falei mais sobre equações diferenciais, que é o nosso contato que temos inicialmente. Mas as EDPs também são classificadas em parabólicas, elípticas, tá? Ou hiperbólicas também. E inclui também a natureza dos coeficientes, tá? Mas esse é um assunto mais complexo, tá? Que vocês irão estudar, né, em uma pós-graduação. Então está aí uma breve descrição da classificação das equações diferenciais aqui no canal Fatos Matemáticos.